Olá pessoal, hoje a gente vai estar aqui fazendo alguns exercícios da parte de corrente elétrica para a gente estar fixando um pouquinho alguns conceitos, principalmente a parte que envolve os cálculos, né? Então vamos lá. Exercício número 1. O exercício 1 fala o seguinte, ó, se estiver acompanhando aí, na legenda vai estar aparecendo aí também. Qual o valor da corrente elétrica em um fio condutor onde passa 30 coulombs de carga a cada 10 segundos. Então vamos anotar aqui as informações. Ó. Ele quer saber o valor da corrente elétrica. A corrente elétrica a gente representa pela letra I, então esse aqui é o valor que ele quer encontrar. E ele deu aqui o valor da carga elétrica, quantidade de carga elétrica que passa no fio. A quantidade de carga elétrica a gente representa aí pelo delta Q. Então nesse caso vale 30 coulombs. E ele fala que essa quantidade de carga passa no fio a cada 10 segundos. Então, o ΔT, que é o tempo, 10 segundos. Então, essas são as informações. Então, para calcular a corrente elétrica, a gente vai utilizar a equação para o cálculo da corrente elétrica, que vimos lá nas aulas dos conceitos, que é a carga dividida pelo tempo. Então, essa daqui é a equação que a gente vai estar usando para calcular a corrente elétrica. Então é só a gente colocar aqui na equação, ΔQ vale 30 e ΔT vale 10. Então, I é igual a 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 é igual a 3. Lembrando que a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, representado aqui pela letra A. Então, corrente elétrica, resposta aqui, 3 amperes. Então, o número 2 fala o seguinte: a quantidade de carga elétrica que passa por um fio condutor durante 13 segundos com uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, olha só, nesse caso aqui, ele mudou a pergunta. Ele quer saber agora qual que é a quantidade de carga elétrica. Então, ele quer saber o valor do ΔQ. E ele me deu aqui a informação, que essa carga ela passa durante 13 segundos, então 13 segundos é o tempo. 13 segundos. E com uma corrente elétrica de 2 amperes. Então ele me deu agora o valor da corrente elétrica, 2 amperes. Então essas são as informações. Bom, com essas informações a gente vai utilizar novamente a equação da corrente elétrica. Corrente elétrica é igual a ΔQ dividido por ΔT, mesma equação. Então, vamos utilizar aqui a mesma equação. Então, vamos substituir aqui, ó. Cuidado que agora ele já deu o valor do I. Então, você tem que colocar aqui no lugar do I o valor que ele vale, que é 2 amperes, aqui no lugar do I na equação. Então, olha só. O I vale 2. O ΔQ é o que a gente não sabe. Se você optar, se você quiser achar mais fácil, você pode trocar ele até por X. Mas aqui eu vou manter o ΔQ mesmo. Se você quiser trocar ele por X, então a conta fica bem legal também. E o ΔT, 13. Então vou colocar aqui, ó, 13. Então agora, para fazer esse cálculo, como é que a gente faz mesmo? Igual nas outras contas, eu pego o 13 aqui que está dividindo e passo para cá, multiplicando. Então o 13 passa multiplicando com 2. Vai ficar 2 vezes 13, que é igual a ΔQ. Então, só trocando todo mundo de lado aqui, ΔQ é igual a 2 vezes 13, e 2 vezes 13 é igual a 26. Como eu tenho aqui ele está pedindo a unidade de carga elétrica, né? Então vai ser 26 coulombs. Então, essa é a resposta da número 2. Então, só observando aqui, tomar cuidado no que ele está perguntando, né? No caso do número 2, ele inverteu a pergunta. Ele pediu o valor da carga elétrica. Então, o que vai ficar faltando aqui, ó, é o valor da carga elétrica. Aqui na número 1, ele queria saber a corrente elétrica. Então, o que estava faltando aqui? Estava faltando a letra I, que é o valor da corrente elétrica. A questão número 3 fala o seguinte: qual a quantidade de carga elétrica de 1 ampere-hora? Isso aqui é interessante porque tem algumas baterias, até bateria de carro, que às vezes vem escrito assim, né, sei lá, bateria de 60 amperes, não sei quantos amperes, né?
E é comum o pessoal falar apenas a palavra ampere, mas lá na bateria aparece o símbolo, né, a unidade de medida ampere-hora. E ampere-hora é diferente de ampere, só o ampere sozinho. Então, muito cuidado aqui, ó. Ampere-hora é a unidade de medida de carga elétrica. Carga elétrica. Já o ampere, a palavra ampere sozinho significa corrente elétrica. Corrente elétrica. Bom, só para você entender um pouquinho a diferença das duas coisas. Lá na bateria, então, às vezes na bateria de carro, até na bateria de moto, aparece lá uma unidade ampere-hora, mas normalmente o pessoal fala apenas a palavra ampere. Mas aquela unidade que tem lá é o ampere-hora, que significa o quê? A carga elétrica que a bateria possui. A corrente elétrica seria a intensidade com que a carga elétrica circula no circuito elétrico ao qual essa bateria está ligada. E uma bateria, por exemplo, de 60 amperes, então não necessariamente ela gera uma corrente de 60 amperes. 60 amperes é uma corrente elétrica muito alta para um circuito elétrico, principalmente assim, um circuito elétrico de automóvel ou moto. Então, uma corrente dessa intensidade de 60 amperes, por exemplo, poderia queimar, fritar todos os componentes do circuito. Então, o que aparece lá, 60 amperes, é na verdade 60 amperes hora. Significa o quê? É o valor da carga que possui a bateria. Bom, quanto teria então? Quanto que vale essa carga de 1 ampere hora? Olha só, a palavra ampere sozinha ela é unidade de corrente elétrica e hora é unidade de tempo. Então, olha as informações que eu tenho aqui, ó. Eu tenho que a corrente elétrica é de 1 ampere. E o tempo? O tempo é de 1 hora. Só que para a gente achar essa unidade de carga elétrica em coulombs, eu preciso transformar essas horas aqui para segundos. Como é que eu faço para transformar a hora para segundos? Quem lembra aí? A gente multiplica por 3.600. Né? Quando você quer transformar de hora para segundos, a gente multiplica por 3.600. Então, 1 vezes 3.600, eu vou ter aqui 3.600 segundos. Ok? Então, ele quer saber o valor da carga elétrica. Esse é seria o nosso x, né? O valor que ele quer encontrar. Então, eu vou usar o quê? Novamente a equação da corrente elétrica. Corrente elétrica é igual a ΔQ dividido por ΔT. Então, é só a gente substituir agora os valores que a gente tem aqui. Ó. Qual que é a corrente elétrica que eu tenho? 1 ampere. A carga elétrica é o valor que ele quer encontrar, ΔQ. E o tempo? O tempo vai ser esse em segundos aqui, ó, 3.600. 3.600 segundos. Então, como é que eu faço aqui? Semelhante ao exercício 2, esse 3.600 passa para cá, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, ΔQ igual a 1 vezes 3.600. 1 vezes 3.600, vou colocar aqui em cima. 1 vezes 3.600 dá 3.600 coulombs. Então, ΔQ igual a 3.600 coulombs. Então, 1 ampere hora equivale a 3.600 coulombs de carga elétrica. Então, só recordando aí, normalmente o pessoal fala nas baterias de carro a palavra ampere, mas o correto é, quando se refere à carga elétrica da bateria, é ampere hora. O ampere sozinho é corrente elétrica e um circuito de carro não suporta 40 ou 60 amperes de corrente elétrica, porque normalmente ele iria dar um dano bem complicado ali no circuito. Questão número 4 fala o seguinte, ó. Uma bateria de 500 coulombs de carga elétrica foi utilizada para ligar uma lâmpada com uma corrente elétrica constante de 0,5 amperes. Quanto tempo a lâmpada ficará ligada? Então vamos anotar as informações aqui, ó. Ele deu a carga da bateria. Então, ó, o valor de carga é 500 coulombs. Ele informou a corrente elétrica que passa ali no circuito com a lâmpada. Então, a corrente elétrica de 0,5 amperes. E ele quer saber quanto tempo a lâmpada ficará ligada. Então, ele quer saber o valor do ΔT.
Essas são as informações que ele deu. Bom, novamente com essas informações a gente vai utilizar a equação da corrente elétrica, ΔQ sobre ΔT. Então vamos utilizar novamente a equação da corrente elétrica. Então é só substituir conforme as informações aqui, ó. Corrente elétrica vale 0,5, então aqui vai ser 0,5 igual. O valor da carga, o ΔQ, 500, dividido pelo ΔT. Como a gente não sabe, vou repetir aqui, ou se você quiser pode colocar o x também no lugar ΔT. Bom, essa continha aqui normalmente a gente faz o seguinte, né? Você pode passar para cá multiplicando, depois passa esse dividindo, mas você já pode fazer direto esse passo aqui, ó. Faz a regrinha de x, né? Coloca um aqui, multiplica esse por esse. Aí vai ficar assim, ó. 0,5 vezes ΔT, 0,5 vezes ΔT, igual a 1 vezes 500. Então aqui vai ficar 500. Agora você tem que deixar o ΔT sozinho. Então o que você vai fazer? Ele está multiplicando aqui, você vai passar dividindo. Então 0,5 passa para cá dividindo. Então vai ficar assim, o ΔT vai ficar sozinho. Aí você vai passar aqui, ó, 500 dividido por 0,5. Então 500 dividido por 0,5 dá 1000 segundos. 1000 segundos. O exercício não pede, mas só para a gente ter uma ideia, se quiser saber esse valor aqui em minutos, como que a gente faria? Para saber isso aqui em minutos, era só a gente dividir por 60. Dividir por 60 para saber o valor em minutos. Então, 1000 dividido por 60 vai dar uma dízima, né? Mas vai dar aproximadamente 16,66 minutos. Então, essa bateria ficaria aproximadamente um pouquinho mais de 16 minutos ligada com essa corrente elétrica constante e com essa quantidade de carga elétrica. Bom, questão número 5. Questão número 5, ela mostra um gráfico e ele fala o seguinte: conforme esse gráfico, ele quer que a gente calcula a quantidade de carga elétrica movimentada para cada bateria. Então vamos analisar aqui, ó. Se você observar, ele coloca aí 3 cores diferentes: verde, azul e vermelho. E aqui é o seguinte: para calcular a carga de cada bateria, é só a gente calcular a área abaixo do gráfico. Aqui, ó, a área, no caso, eu vou colocar assim, a área gráfico, né? É só você calcular aquela área formada ali abaixo do gráfico. Então, cada bateria ali tem um gráfico diferente. Se você observar lá, tem o verde, tem o azul e tem o vermelho. Então, vamos começar aqui com a bateria A. A bateria A. Então, se você observar lá no gráfico, a bateria A é o que está na linha azul. E o gráfico azul, né, eu vou tentar só representar aqui a parte do gráfico azul. Se você observar as coordenadas que mostra o gráfico azul, você vai ver que a linha do gráfico azul, ela para aqui, ó, no 3 horas e no 2 amperes. Então, a gente precisa calcular essa área aqui, ó. Essa área abaixo do gráfico. Se você observar aqui a figurinha, isso aqui é um retângulo, né? Então, basta a gente multiplicar 2 vezes 3. Então, a carga elétrica da bateria A, vou colocar aqui ΔQA. O ΔQA, então vai ser 2 vezes 3, que é a área do retângulo. Então, 2 vezes 3 dá 6 coulombs. Então, calculamos aí a carga da bateria A. Vou calcular a carga da bateria B. Vou colocar aqui, ó, bateria B. Bom, vou tentar fazer também o gráfico aqui da bateria B, olha só. A bateria B está de vermelho aí no gráfico, se você acompanhar no exercício.
E ele mostra o gráfico mais ou menos assim, ó. Chega até aqui no 2, aí ele desce. Mais ou menos assim. Então aqui está o 2, aqui está o 3 horas, 2 horas e aqui está 1 ampere. Não coloquei aqui, mas isso aqui é a corrente elétrica, isso aqui é o tempo. Então aqui está em ampere, aqui é ampere. Bom, de semelhante modo, né? Então a gente precisa calcular a área embaixo desse gráfico. Só que aqui, ó, a gente pode observar que esse gráfico ele não é exatamente um retângulo, né? A gente pode juntar aqui, por exemplo, um retângulo e um triângulo. Então eu vou ter que somar a área desse retângulo mais a área desse triângulo aqui. Como é que a gente faz mesmo para calcular a área do retângulo? É a base vezes a altura. Vamos colocar assim, a base vezes a altura, né? Um lado vezes o outro. E a área do triângulo, quem lembra aí? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a carga elétrica da bateria B vai ficar o seguinte, ó, do retângulo. Então vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais a área desse triângulo aqui, ó. Então esse tamanho aqui, do 2 até o 3, tem 1. E esse tamanho daqui até aqui também tem 1. Então aqui vai ficar 1 vezes 1 dividido por 2. Então aqui, resolvendo essa parte aqui, 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 1 dá 1, dividido por 2 dá 0,5, 1 meio. Então 2 mais 0,5. Então a carga da bateria B fica 2,5 coulomb. 2,5 coulombs. Então essa é a carga da bateria B. Usando o mesmo sistema então para a bateria C, vou calcular aqui, bateria C. Então, vou tentar reproduzir aqui o gráfico da bateria C, que é a parte verde, né, a parte verde do gráfico. Então, está da seguinte forma. A parte verde ela começa aqui e desce nessa parte assim. Ela para aqui na 2 horas. E essa parte aqui 1 hora. E essa daqui 3 amperes. Então, novamente aqui é corrente, aqui é tempo. Tempo, corrente, esqueci de colocar nesse aqui. Então, mesmo sistema, a gente precisa calcular a área abaixo desse gráfico. Então aqui a gente tem um retângulo e aqui nós temos um triângulo. Então vamos recordar aqui, a área do retângulo é a base vezes a altura. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos fazer aqui, ó, carga da bateria C. Então, como é que fica aqui essa parte da área? Ó, esse lado aqui vale 1 e esse vale 3. Então, vai ficar 1 vezes 3. Mais. Agora o triângulo, ó. Esse tamanho aqui, ó, do 1 até o 2, tem 1. E esse tamanho daqui até aqui tem 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1 dividido por 2. Então, resolvendo aqui a continha, 1 vezes 3, 3. Mais 3 vezes 1 dá 3. E aqui a gente vai dividir por 2. Então, vou repetir aqui, ó. Vamos fazer já direto aqui, ó. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, isso aqui mais 1,5. 3 mais 1,5 dá 4,5. 4,5 coulombs. Então, a carga da bateria C é 4,5 coulombs, né? Se eu perguntasse, por exemplo, qual delas que, através do gráfico, qual delas tem o maior valor de carga elétrica, né? Então, fazendo essas continhas igual a gente fez, dá para observar aqui que a que tem mais carga elétrica, ou que movimentou mais carga elétrica, pelo menos, né? É a bateria A, com 6 coulombs, seguida aí da bateria C, com 4,5. E por último, a que menos movimentou a carga foi a bateria B com 2,5. Então, resolvida aí a questão número 5.